Por anos, Arrow e May Musk permaneceram como figuras sombrias no pano de fundo da extraordinária ascensão de Elon Musk. Então, aparentemente do nada, os pais de Elon Musk quebraram o silêncio. E as notícias não são boas. O momento não poderia ter sido mais inesperado, nem as palavras mais surpreendentes. O que mais chocou o mundo não foi apenas o que eles disseram, mas o momento em que decidiram falar. Por que agora? O que os levou a se manifestar após tantos anos de silêncio? O mundo poderia achar que conhecia Elon Musk, o homem que ousa sonhar com Marte e transformar indústrias inteiras. Mas através das revelações de seus pais, começamos a nos perguntar: há um lado oculto na jornada de Elon? Um que permaneceu nas sombras? As respostas podem ser mais impactantes do que qualquer um poderia antecipar, e elas estão apenas começando a emergir. Para realmente entender os pais de Musk e seus comentários surpreendentes, precisamos voltar no tempo e olhar mais de perto para suas origens, começando por seu pai, o mais vocal dos dois. Nascido e criado na África do Sul, a vida inicial de Arrow foi tudo menos comum. Ele cresceu em uma época em que o país estava profundamente dividido pelo apartheid, um brutal sistema de segregação racial que moldava não apenas a política, mas o tecido da sociedade como um todo. Imagine ser uma criança pequena em um mundo onde as oportunidades eram limitadas por leis e regras não escritas. Para Arrow, esse ambiente foi tanto um desafio quanto um cadinho. Ele testou seu caráter e resiliência, mas esses primeiros anos também lhe deram algo inestimável: o impulso para se superar. Arrow não foi apenas um espectador na vida. Ele era um observador, alguém que entendia as mecânicas do mundo ao seu redor. Ele tinha um dom para detectar padrões, resolver problemas e pensar no futuro. Uma característica que vemos refletida em seu filho, Elon. Mas ao contrário da personalidade maior que a vida de Elon, a jornada de Arrow permaneceu majoritariamente nas sombras, silenciosamente influenciada pelas turbulentas correntes sociopolíticas de sua terra natal. Ele testemunhou em primeira mão as lutas de uma nação enfrentando desigualdades e injustiças, e talvez tenha sido esse pano de fundo que lhe incutiu o valor da perseverança. Enquanto muitos poderiam ver a África do Sul como um ambiente hostil, Arrow encontrou nele as ferramentas necessárias para forjar seu próprio caminho. Isso formaria uma parte importante da base da tensão que eventualmente se gestaria entre ele e seu filho. Por exemplo, lembre-se da mina de esmeraldas que gerou uma carga de tensões entre Elon Musk e seu pai. Vamos nos aprofundar nisso. A história começa na Zâmbia, um país rico em recursos naturais, mas cheio de desafios. No final do século XX, as oportunidades na mineração eram abundantes para aqueles corajosos o suficiente para assumir os riscos. A experiência de Arrow em engenharia e suas conexões no mundo da mineração abriram portas para uma aquisição que alteraria para sempre a trajetória de sua carreira e, possivelmente, da fortuna de sua família. De acordo com alguns relatos, Arrow adquiriu uma mina de esmeraldas em uma época em que os empreendimentos mineradores eram tão lucrativos quanto perigosos. Enquanto muitos teriam recuado diante dos obstáculos logísticos e técnicos de operar uma mina, Arrow viu potencial. Sua formação em engenharia eletromecânica lhe deu uma vantagem única, permitindo otimizar as operações da mina com técnicas e maquinários de ponta. O enfoque de Arrow não estava apenas em extrair esmeraldas, mas em fazê-lo com eficiência e precisão. Isso agilizou o processo de mineração, reduziu os desperdícios e maximizou os rendimentos. Foi essa mentalidade inovadora que transformou o que poderia ter sido um investimento arriscado em um negócio lucrativo. A mina supostamente produzia esmeraldas de alta qualidade, que Arrow comercializou internacionalmente, assegurando acordos que geraram importantes ganhos financeiros. Mas como acontece com qualquer empreendimento minerador, a mina de esmeraldas não estava isenta de desafios. Desde mercados voláteis até obstáculos logísticos, Arrow teve que navegar em uma complexa rede de riscos. No entanto, sua habilidade de se adaptar e prosperar em condições incertas consolidou sua reputação como um astuto homem de negócios. A história da mina de esmeraldas tornou-se mais do que um marco empresarial. Transformou-se em um símbolo da tenacidade da família Musk. Também alimentou a narrativa de sucesso e engenhosidade que mais tarde definiria os próprios empreendimentos de Elon Musk. No entanto, como ocorre com todos os legados familiares, este veio acompanhado de complexidades, levantando questões sobre riqueza, privilégio e as escolhas que moldam o destino de uma família.
Tomemos May Musk, mãe de Elon, como exemplo. Seus próprios relatos sobre a vida com Arrow pintam um quadro claro, cheio de altos e baixos extraordinários e momentos aterrorizantes. Em seus relatos, vislumbramos um lar onde o brilhantismo e a volatilidade coexistiam, moldando as personalidades de Elon e seus irmãos de maneiras tanto inspiradoras quanto inquietantes. Mas falaremos mais sobre a história de Mai em breve. É uma história que merece seu próprio foco. Por enquanto, permaneçamos em Arrow, o homem que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Seja supervisionando uma operação mineradora, projetando maquinários inovadores ou debatendo estratégias políticas, a vida de Arrow era um turbilhão de atividades. Sua capacidade de equilibrar, ou pelo menos tentar equilibrar, esses papéis fala de um impulso implacável que claramente corre na família. Mas, sob a superfície, começaram a surgir rachaduras. Sua ambição era grande demais para o equilíbrio delicado entre negócios, política e família? Ou foi essa existência caótica exatamente o que impulsionou os Musk ao palco global? Os irmãos Musk. Diferentes caminhos para o sucesso. Quando as pessoas ouvem o sobrenome Musk, suas mentes frequentemente vão direto para Elon, o homem que redefine indústrias e literalmente mira nas estrelas. Mas a história da família Musk não termina com ele. Os irmãos de Elon, Kimball e Tosca, seguiram seus próprios caminhos, deixando cada um legado tão único quanto impactante. Enquanto Elon mirava as estrelas, Kimball mergulhava profundamente na terra, literalmente. Um defensor apaixonado da agricultura sustentável, Kimball dedicou sua vida a transformar a maneira como cultivamos e consumimos alimentos. Crescer em uma família onde a ambição era a norma fez com que sua escolha de focar em sistemas alimentares parecesse pouco convencional, mas está enraizada no mesmo desejo de melhorar a humanidade de maneiras significativas. Então a Tosca, a mais jovem dos três, que tomou um caminho completamente diferente, indo direto para o mundo da narrativa. Como CEO da Passionflix, uma plataforma de streaming dedicada a filmes românticos, Tosca combinou seu amor por contar histórias com um espírito empreendedor. Seu trabalho abriu portas para gêneros pouco explorados e desafiou as narrativas tradicionais na indústria do entretenimento. O notável é como cada irmão redefiniu o sucesso nos próprios termos. Para Elon, trata-se de ultrapassar os limites do que a humanidade pode alcançar. Para Kimball, é nutrir a terra e capacitar comunidades por meio dos alimentos. Para Tosca, é criar um espaço onde histórias e amor estejam no centro do palco. Mas por trás de seus brilhantes sucessos, esconde-se uma história de luta, particularmente para Elon, que enfrentou enormes desafios ao crescer. Sua genialidade o destacava, mas também fazia de seu caminho um cheio de isolamento e dificuldades. Sua mãe, May Musk, relatou essas experiências com grande detalhe em uma história tão inspiradora quanto comovente. O relato de May sobre os desafios de Elon Musk crescendo como um gênio. Imagine uma criança de 3 anos com olhos cheios de curiosidade, já fazendo perguntas que poderiam confundir a maioria dos adultos. Esse era Elon Musk. Em uma entrevista de 2021 ao CBS This Morning, May Musk pintou um quadro claro da inteligência extraordinária de seu filho desde pequeno. Aos 3 anos, eu já sabia que ele era um gênio, lembrou, mas rapidamente apontou que a genialidade por si só não garante sucesso. Ainda não sabia se ele faria grandes coisas, porque muitos gênios acabam em um porão, sendo brilhantes, mas sem aplicar sua genialidade. A ideia de um jovem Elon como um gênio recluso em um porão parece engraçada agora, especialmente considerando sua ascensão meteórica. Desde lançar empresas revolucionárias até enviar foguetes ao espaço, o menino que Mai temia que pudesse permanecer nas sombras tornou-se um nome conhecido. Mai falou sobre como funcionava a mente de Elon, mesmo quando criança. Era como se seu cérebro fosse projetado para resolver problemas que outros nem sequer percebiam. Enquanto a maioria das crianças se concentrava em brinquedos e jogos, a atenção de Elon estava em corrigir ineficiências. Relação complicada entre pai e filho. Se você já ouviu Elon Musk falar sobre seu pai, sabe que ele não ameniza as tensões que existem entre eles. Elon não tem sido tímido em discutir sua relação conflituosa com Elon Musk, e por boas razões. A dinâmica entre pai e filho tem sido tudo menos simples, com expectativas, independência e diferenças profundamente enraizadas que causaram rupturas ao longo do tempo. Arrow, o ambicioso engenheiro e empresário, tinha grandes expectativas para seus filhos.
Ele acreditava no trabalho duro e na disciplina, e provavelmente imaginava seu filho seguindo seus passos, tornando-se um empresário bem-sucedido no mundo da engenharia. Mas Elon não era alguém que simplesmente seguiria um caminho pré-definido. Desde jovem, ele mostrou uma independência que mais tarde definiria sua carreira. Era um pensador livre, um criador e, mais importante, alguém disposto a correr riscos. A tensão entre as expectativas de Arrow e a feroz independência de Elon atingiu seu ápice quando Elon decidiu deixar a África do Sul. Para muitos, deixar o país natal é um grande passo, mas para Elon foi uma declaração. Não se tratava apenas de buscar oportunidades na América do Norte. Tratava-se de criar espaço para si mesmo, longe da sombra de seu pai. A influência de Arrow, embora inegavelmente significativa, não foi suficiente para manter Elon atado a uma vida que ele não desejava. A decisão de deixar a África do Sul marcou um ponto de virada, não apenas geográfico, mas emocional. Elon estava traçando seu próprio destino, um que não dependia da visão ou aprovação de seu pai. Os comentários impactantes de Arrow sobre Elon M., uma entrevista recente, as palavras de Elon Musk sobre seu filho, Elon, causaram grande alvoroço na mídia. Durante anos, Arrow havia permanecido majoritariamente em silêncio sobre a ascensão meteórica de Elon e a relação conflituosa entre eles. Mas quando finalmente falou, a natureza de seus comentários surpreendeu a todos. Em vez de expressar admiração pelos feitos de Elon, ou oferecer a perspectiva orgulhosa de um pai, os comentários de Arrow pareciam carregados de críticas e ressentimento. Ele se referiu ao sucesso de Elon como imprevisível, insinuando que sempre duvidou da capacidade de seu filho de chegar tão longe. Não foram apenas suas palavras que causaram choque, mas o tom. Arrow reconheceu abertamente a distância entre eles, descrevendo como sua relação havia se tornado distante ao longo dos anos. Ao fazer isso, deixou claro que nem sempre concordava com a maneira como Elon lidava com sua fama e fortuna. O que isso significa para o legado de Elon Musk? Não há dúvida de que as dinâmicas familiares desempenham um papel crucial na formação da identidade de uma pessoa. No entanto, com os comentários de Arrow agora expostos, somos obrigados a confrontar um lado mais humano e complexo de Elon Musk. O sonho de Elon Musk, uma civilização interplanetária. Elon Musk ousa sonhar além dos limites da humanidade, imaginando um futuro em que nos tornemos uma civilização espacial, livre das restrições da Terra. Ainda acredito que, obviamente, não estou falando de abandonar a Terra nem nada do tipo. Queremos que a Terra seja o melhor possível pelo maior tempo possível, mas há certas coisas que podem estar fora do nosso controle, porque esta é a primeira vez na história dos 4,5 bilhões de anos da Terra que é possível expandir a vida ou a consciência para além da Terra. Musk está entusiasmado com a possibilidade de a SpaceX transformar a humanidade em uma civilização que explora o espaço, indo além de feitos passados, como a chegada do homem à Lua. É loucura pensar que fomos à Lua há mais de 50 anos, e desde então ninguém mais voltou. Muitas pessoas acham que nem fomos, mas fomos. Se não tivéssemos ido, os soviéticos teriam nos desmascarado. Voltar à Lua não é suficiente. Musk acredita que devemos estabelecer uma base na Lua como um ponto de partida para um futuro que vá além do planeta. Não devemos apenas voltar à Lua, devemos ter uma base lá. Uma base real com uma estação científica onde possamos viver e trabalhar. E acho que queremos nos tornar uma espécie interplanetária e estar lá fora, entre as estrelas. Queremos tornar a frota estelar real para que possamos ir a Marte se quisermos. Ele visualiza uma cidade autossuficiente em Marte como algo não apenas possível, mas essencial. Acho que seria incrível construir uma cidade em Marte, tornar a vida multiplanetária. Não seria apenas legal, mas vital para a longevidade da humanidade. Para Musk, a vida não deveria ser apenas resolver um problema miserável após o outro. Precisamos de coisas que nos inspirem e nos empolguem com o futuro, como explorar as luas de Júpiter ou visitar outros sistemas estelares. Ser uma civilização que viaja pelo espaço, construir cidades em Marte e explorar as estrelas seria algo que realmente nos faria ansiar pelo futuro. Contudo, ele reconhece os desafios monumentais de estabelecer uma colônia em Marte. O limiar para que seja autossustentável é muito alto. Mesmo que falte um pequeno elemento, toda a colônia poderia entrar em colapso. Ele comparou esse desafio às viagens marítimas de antigamente,
onde a falta de vitamina C levava ao escorbuto e, eventualmente, à morte. Musk imagina um Marte terraformado e habitável. Elon Musk sonha com um Marte transformado, aquecido e habitável, como um segundo lar para a humanidade. Marte é um planeta que precisa de ajustes. Se aquecido, poderia ter oceanos que cobrissem 40% de sua superfície. Isso poderia transformar Marte em um planeta semelhante à Terra, onde poderíamos expandir a vida terrestre. Musk vê a urgência de nos tornarmos uma espécie multiplanetária, não apenas pela exploração, mas como um seguro para a humanidade diante de desastres naturais ou causados pelo homem. Não queremos ser uma dessas civilizações medíocres que se limitam a um único planeta. Precisamos usar uma pequena porcentagem de nossos recursos para garantir o futuro da nossa espécie em Marte e além. Starship, a chave para a visão de Musk. O desenvolvimento da Starship é fundamental para alcançar esses objetivos. Musk prevê um futuro em que centenas de toneladas sejam lançadas ao espaço a cada voo, tornando possível a construção de uma cidade em Marte. Precisamos estar na faixa de milhões de toneladas em órbita para que a cidade em Marte se torne uma realidade. Para Musk, o futuro precisa ser emocionante, repleto de descobertas e com a promessa de ser melhor que o passado. Sua visão de nos tornarmos uma civilização interplanetária, com bases na Lua e em Marte, é algo que ele acredita que pode inspirar as futuras gerações. Queremos construir um futuro onde estejamos entre as estrelas, onde Star Trek seja real. Isso é emocionante e vale a pena perseguir.